O aumento isolado da espessura da parede do ventrículo esquerdo, sensu stricto, não caracteriza hipertrofia ventricular. De fato, não é incomum a identificação de espessamentos localizados, como visto com certa frequência nos pacientes idosos, o septo sigmoide, ou mesmo a espessura aumentada no ápice do ventrículo esquerdo, como ocorre na doença de Yamaguchi, e que usualmente chamamos de cardiopatia hipertrófica apical. Entretanto, de fato, o que caracteriza a hipertrofia do ventrículo esquerdo é a presença de massa muscular aumentada indexada à superfície corpórea. A massa do ventrículo esquerdo rotineiramente é avaliada pela fórmula do elipsoide de revolução. O método da Associação Americana de Ecocardiografia é o mais consagrado e o mais utilizado. A elevação ao cubo do diâmetro diastólico da cavidade, da espessura diastólica do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo, menos o diâmetro diastólico ao cubo, fornece o volume da massa do VE, que, quando multiplicado pela densidade específica do músculo, 1,04, o valor é então transformado em gramas. Agora, aplicando-se a equação de regressão do método adotado pela EASY, a massa global do VE é então obtida. O traçado do modo M deve ser obtido pela abordagem parasternal longitudinal, tendo como referência o eco bidimensional. As bordas endocárdiacas devem ser incluídas na medida das espessuras, ou seja, a medição deve ser feita de borda a borda. Se não houver um alinhamento adequado, o modo M anatômico deve ser utilizado. Dessa forma, estaremos evitando a superestimação das medidas pela obliquidade do feixe do ultrassom. Com o modo M, a resolução das interfaces é bem mais nítida. Como dito anteriormente, a medida deve ser de bordo a bordo, como vemos na imagem da esquerda. Se o modo M anatômico não está disponível, as medidas podem ser feitas pelo eco bidimensional, utilizando-se a mesma fórmula. Neste exemplo, podemos fazer as medidas com precisão em qualquer das duas imagens. Em resumo, a dificuldade técnica do modo M é de angulação e no eco bidimensional a dificuldade é a resolução. A imagem biplanar é útil para melhor precisão das medidas. Na presença do septo sigmoide, a medição deve ser deslocada ligeiramente em direção apical, cerca de 2 a 3 milímetros. Com o eco bidimensional, podemos avaliar a massa do ventrículo esquerdo pelos métodos área-comprimento ou elipsoide truncado. Esses dois métodos têm limitações significativas e não são utilizados de rotina, como veremos em seguida. Na verdade, todos os métodos para avaliação da hipertrofia do ventrículo esquerdo têm limitações. Na prática diária, fazemos as medidas com o modo bidimensional. Embora o modo M, pelo alto frame rate, tenha melhor resolução, nem sempre é possível um alinhamento adequado do feixe do ultrassom perpendicular às interfaces das estruturas. Vejam que o método de simples, área-comprimento e elipsoide truncado, além de difícil aquisição, são baseados em extrapolações geométricas. Assim, quando é possível um alinhamento adequado, usamos o modo M. Mas com uma boa imagem, de rotina, usamos o eco bidimensional. Salientamos que ambos os métodos são amplamente utilizados, têm valor prognóstico demonstrado em diversas publicações e são simples para rastrear grandes populações. Lembramos que antes de definir qualquer anormalidade, devemos considerar diversas variáveis que possam interferir nos parâmetros ecocardiográficos. Agora,
Sabendo como calcular os valores da massa indexada e sobrepondo a espessura relativa das paredes, podemos verificar o tipo de alteração geométrica que está ocorrendo no ventrículo esquerdo. Assim sendo, a espessura geométrica é normal se o índice de massa e a espessura relativa estão abaixo do ponto de corte. No remodelamento concêntrico, o índice de massa está normal, mas a espessura relativa é maior que 0,42. Na hipertrofia concêntrica, os dois parâmetros estão aumentados, e na hipertrofia excêntrica, a massa está aumentada, mas com a espessura relativa menor que 0,42. Apenas para conhecimento, recentemente, a Sociedade Britânica de Ecocardiografia estabeleceu valores de corte do índice de massa um pouco maior para as mulheres e menor para os homens. Será que as mulheres inglesas são mais robustas? Uma diferença insignificante. Vejam que o mesmo valor da espessura relativa foi mantido. Segundo as diretrizes da Associação Americana de Ecocardiografia, os valores para quantificação da hipertrofia pelo modo M, assinalados em verde, são maiores quando comparado aos medidos com o eco bidimensional. Não sabemos a razão disso. Pode ser que talvez seja pela menor definição dos bordos com o eco bidimensional. Ficamos então com uma interrogação. No ECOP, não fazemos distinção na medida entre os dois métodos. Se estamos avaliando o mesmo coração, isto é, fazendo as medidas na mesma estrutura, os valores deveriam ser semelhantes. Não vemos motivos para que os valores sejam diferentes, a não ser que a gente esteja medindo errado. Isso pode acontecer, especialmente em pacientes com janela limitada. No ano passado, foram definidos 8 padrões da geometria do ventrículo esquerdo, que certamente vão esclarecer algumas dúvidas. De qualquer forma, verificamos que o termo hipertrofia só foi utilizado quando a massa do VE está aumentada, como dissemos no início da nossa apresentação. Em seguida, vamos ver como as novas definições são caracterizadas. Obviamente, a geometria é normal quando nem hipertrofia ou dilatação estão presentes. O remodelamento concêntrico ocorre quando a espessura das paredes está aumentada, mas a massa é normal. Na hipertrofia concêntrica, ocorre aumento da massa com a câmara normal ou reduzida. O remodelamento excêntrico existe quando a câmara está dilatada, mas a massa do ventrículo é normal. Aqui, certamente, é o que ocorre na cardiomiopatia dilatada. Na hipertrofia excêntrica, a câmara está aumentada e a hipertrofia presente. No remodelamento assimétrico, o espessamento está aumentado desproporcionalmente em relação a outras regiões, mas a massa ventricular é normal. A hipertrofia assimétrica existe quando o espessamento está aumentado desproporcionalmente em relação a outras regiões e a hipertrofia também está presente. Finalmente, a geometria desconhecida, o próprio termo já define. Agora, vamos ver os padrões de hipertrofia conforme o processo etiológico. A configuração geométrica do ventrículo esquerdo varia de acordo com os tipos de sobrecarga. Na sobrecarga de pressão, como ocorre na hipertensão arterial sistêmica e na estenose aórtica, o aumento da pós-carga estimula a replicação dos sarcômeros em paralelo, aumentando a espessura das paredes e diminuindo o estresse de parede, conforme a lei de Laplace. A hipertrofia concêntrica persiste enquanto o VE está adaptado. Na sobrecarga de volume, como acontece na hipervolemia, regurgitação mitral e em cardiopatias congênitas como o PCA e a CIV,
A replicação dos sarcômeros é em série, levando ao aumento da cavidade e caracterizando hipertrofia excêntrica. O mecanismo de Frankenstein entra em jogo para manter o débito cardíaco. No paciente obeso, o padrão de hipertrofia é variável e também depende de comorbidades, como a hipertensão arterial sistêmica, relativamente comum nesta condição. Nos atletas, a configuração geométrica do ventrículo esquerdo depende do tipo de esporte praticado. No exercício isotônico, aeróbico, como por exemplo nos maratonistas, predomina o aumento da pré-carga. Já no exercício isométrico, anaeróbico, como no levantamento de peso, os marombistas, a pós-carga aumenta durante a atividade. Esse tipo de exercício é péssimo para o coração e deveria ser abolido. Nos jogadores de futebol, a sobrecarga é mista. Então, o exercício isotônico gera hipertrofia excêntrica, como assinalado no slide embaixo à direita. E o exercício isométrico causa uma hipertrofia concêntrica, como vemos acima. Claro que nem sempre os padrões são assim estanques. Dependem da intensidade e da duração da atividade, da idade e de comorbidades associadas. Uma das características no atleta é a regressão da hipertrofia com a suspensão da atividade. Em pacientes com aumento da espessura das paredes, a distinção entre hipertrofia concêntrica e infiltração pode ser feita com o ecocardiograma. Claro que os dados clínicos e outros exames devem ser sempre considerados. Como sabemos, a amiloidose é uma cardiopatia restritiva por infiltração da proteína amiloide. Assim, como não há verdadeiro aumento da massa muscular, também não deve haver aumento do QRS no eletrocardiograma. Ao contrário, o que vemos é a baixa voltagem na maioria das vezes. Então, quando o ecocardiograma mostra hipertrofia concêntrica e o eletrocardiograma tem baixa voltagem, a primeira suspeita é amiloidose. É bem conhecido o aspecto com textura brilhante no miocárdio visto ao ecocardiograma, mas nem sempre essa alteração é tão evidente. O padrão restritivo está usualmente presente, mas depende da fase da doença e da intensidade da infiltração. Embora não seja patognomônico, o padrão do strain com relativa preservação do ápice é bastante sugestivo de amiloidose. Na cardiomiopatia hipertrófica, se a espessura da parede está aumentada em apenas uma região, sem hipertrofia do ventrículo, isto é, sem aumento do índice de massa indexado, pela nomenclatura mais recente, essa condição é denominada de remodelamento assimétrico.